Olá, família! Seja bem-vindo à Escola Superior de Guerra. Seja bem-vindo à aula de hoje. Eu tenho certeza de que grande conhecimento vai chegar ao seu coração. Então fique comigo até o fim. Hoje estaremos iniciando o Novo Testamento, aula 01 do Novo Testamento, Mateus. Vamos falar acerca do período interbíblico e eu tenho certeza de que muito conhecimento você vai receber neste dia. Lembrando que esta é a Escola Superior de Guerra, formando generais para o reino, e você está participando das aulas do curso básico, onde vamos caminhar por toda a Bíblia, trazendo ali as informações de forma objetiva para que haja crescimento diante de aulas didáticas leves, que você possa caminhar com a gente. Queremos segurar na sua mão, queremos te ajudar, ir no seu tempo para que possa haver resultados na sua vida. Então fique com a gente, eu tenho certeza de que vai ser leve, vai ser rápido, objetivo, mas o conhecimento vai chegar ao seu coração. Aula 01, Mateus, Novo Testamento. Vem comigo, família, vamos aprender bastante nesse avanço pelo Novo Testamento. Novo Testamento é o livro mais importante da história. O Novo Testamento é composto de 27 livros, entre evangelhos, históricos, cartas e profético, Apocalipse. Mas para se compreender o Novo Testamento, é fundamental conhecer o período interbíblico. Mas, pastor Rafael, o que seria o período interbíblico? Quero trazer uma breve introdução para você. O período interbíblico trata do período histórico que ocorreu entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. As datas aproximadas desse período são 424 a.C. até 5 a.C. 400 anos de história. Esse período chamado de interbíblico ou período negro, intertestamentário, ou às vezes até mesmo por alguns estudiosos, o período do silêncio de Deus, é o período que liga o Antigo Testamento ao Novo Testamento, em histórias de aproximadamente 400 anos. Se você é atencioso, você já percebeu na sua Bíblia, se você tiver com ela aí agora, que entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento tem uma folha em branco, e ali é caracterizado o período interbíblico. Parece uma folha vazia, parece uma folha que não traz mensagem alguma, mas na verdade entendemos que aquilo significou 400 anos aproximadamente de história, onde governos mundiais foram levantados, onde muita coisa aconteceu. Surgiu os livros apócrifos, porque, por sinal, Deus não falava, Deus estava em silêncio, e sabemos que os apócrifos eram livros não inspirados por Deus. Então, essa folhinha em branco representa muita coisa, e eu quero que você entenda algo aqui muito importante nesse nosso estudo. Pastor, por que esse período é tão importante a ponto de termos que estudá-lo antes mesmo de entrar no Evangelho de Mateus? Então eu quero que você venha comigo agora para que você possa entender de forma clara e objetiva que temos muita razão para poder estudar o período interbíblico. Primeiro, a razão histórica. Explica o fundo histórico do Novo Testamento. Não teria como você entender a história do Novo Testamento, não teria como você acompanhar sem realmente ter essa base deste período
interbíblico, um período muito rico em detalhes de muito acontecimento. E depois vem a razão cultural, explica a origem, o desenvolvimento dos costumes, das instituições e a vida espiritual do povo judaico no período do Novo Testamento. Tem coisas que você vai ver no Novo Testamento que não tem no Antigo Testamento. E se você não tiver essa base acerca tanto da história como da cultura, você não vai conseguir acompanhar o Novo Testamento. E a razão messiânica explica como Deus preparou o mundo para a vinda de Jesus Cristo, o Messias prometido. Que razão extraordinária para que possamos estudar o período interbíblico e entender como Deus preparou o mundo para a vinda de Jesus Cristo. Agora quero levar você às divisões do período interbíblico. Talvez você possa estar pensando, como assim, pastor Rafael? Embora entre as datas que consideramos limites deste período, muitos eventos ocorreram, muita coisa realmente ocorreu. Não é para menos. Aproximadamente 400 anos e no silêncio de Deus, pode ter certeza que muita coisa aconteceu aí. De modo geral, o período interbíblico se subdivide em períodos e cada um dos impérios que sobe ao poder mundial. Então nós entendemos aqui que o período interbíblico ele se subdivide em outros períodos, caracterizado pelos impérios que sobem ao poder mundial, como em primeiro o Império Assírio, o Império Babilônico, Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. Agora sim, depois desta explanação básica acerca do período interbíblico, entendendo um pouco aí a importância daquela folhinha em branco e sabendo que aquilo ali foi muito importante para a história, que ali realmente teve acontecimentos importantíssimos e nos dá uma base para entrar no Evangelho, para entrar no Novo Testamento e entender de forma mais clara, eu quero contextualizar com você historicamente o Evangelho de Mateus. O livro de Mateus é muito rico em detalhes. Poderíamos separá-lo ou dividi-lo em todos os acontecimentos, todas as parábolas e todos os discursos de Jesus. Precisamos entender que o Império Romano, o grande Império Romano, governava as terras dos judeus. É aí que entra o Mateus. Entendemos que Mateus era judeu, porém trabalhava para o Império Romano como cobrador de impostos, o que trazia, de certa forma, uma revolta e viam Mateus como um traidor. O Evangelho de Mateus é o primeiro evangelho. Durante séculos foi o mais lido e apreciado. Mas para alguns estudiosos não foi o primeiro. Eles dizem que o primeiro foi o Evangelho de Marcos. E se fosse ver por essa ótica, teríamos que começar o nosso estudo pelo Evangelho de Marcos. E realmente temos base que nos faz entender realmente que o primeiro foi o de Marcos. Até então, Mateus teve acesso ao de Marcos, aos escritos de Marcos, para compilar os seus escritos. E já adiantando aqui, deixando claro, mas precisamos reforçar a autoria desse evangelho. Parece óbvio, mas realmente, desde o início da era cristã, foi atribuído a Mateus. Sua importância se dá devido à composição por um apóstolo que acompanhou Jesus. Realmente, Mateus foi o escritor do evangelho que leva o seu nome. Agora, quero trazer você para algo bem interessante e acredito que você vai gostar muito, onde mora muitas curiosidades, apesar de não ter tantos detalhes sobre a vida deste homem, o homem Mateus. Sabemos muito pouco sobre a pessoa de Mateus.
Em Mateus capítulo 9, lemos a história de seu chamado. Sabemos que era coletor de impostos e que, portanto, deve ter sido uma pessoa profundamente odiada, porque os judeus odiavam aos membros de sua própria nação que tinham entrado no serviço civil de seus conquistadores. Eu já abordei isso aqui, falei que realmente, de certa forma, Mateus era odiado, porque ele era um cobrador de impostos, trabalhava para os seus conquistadores e realmente muitos deles, não sei se Mateus, porque a Bíblia não deixa isso claro, mas aproveitavam da cobrança de impostos para cobrar além. E por isso era comum essas pessoas se enriquecerem e, de certa forma, geravam ódio, tanto por cobrarem a mais e também por ser um judeu trabalhando ali para os romanos. Era filho de Alfeu, mas não Alfeu, pai de Tiago. Ele tinha outro nome, Levi. Mateus seria um nome cristão? Naquele tempo era comum ter vários nomes. Alguns estudiosos dizem que Mateus foi o selo de um novo tempo na vida dele. E quando ele decidiu seguir Jesus, o Levi ficou para trás e a partir daquele momento nascia o Mateus. Mateus, que significa presente de Deus. Ele era fiscal de impostos em Cafarnaum. O comércio cruzava o mar da Galiléia e seguia para o Egito, no sul, ou Damasco, no norte. Portanto, aquela cidade era apropriada para tal atividade. Tinha bom conhecimento das línguas aramaica e grega, era homem bem instruído. Mateus deve ter sido considerado um traidor de sua própria raça e povo, mas sem dúvida possuía um dom. Mateus era sem dúvida um perito nesse campo. Quando Jesus o chamou, estando ele sentado no banco da coletoria de impostos, você conhece bem essa passagem, sabe que ele largou tudo, estava trabalhando. Mateus se levantou e o seguiu deixando tudo. Mateus usou nobremente sua habilidade literária ao converter-se no homem que compilou os ensinos de Jesus. Ele usou dessa habilidade literária para poder realmente confeccionar, inspirado por Deus, o livro, o Evangelho no qual estamos estudando agora. Agora precisamos saber de algumas datas para que você se sintonize na história. Vamos lá? Vem comigo para as datas agora. Algo importante e que vai te localizar na história bíblica. Não temos dados suficientes para apontar a data desse evangelho, mas preste atenção no que eu vou dizer, a não ser que foi antes da destruição de Jerusalém. Uma evidência interessante é o fato de que Mateus faz muitas advertências e críticas aos saduceus, mais do que qualquer outro autor do Novo Testamento. Depois do ano 70 depois de Cristo, os saduceus deixam de ser uma força ativa no judaísmo. Portanto, podemos datar o Evangelho de Mateus para antes da queda de Jerusalém. Agora chega um ponto crucial do nosso estudo, da nossa aula aqui, creio eu que está leve e gostosa, de um aprendizado que enriquece a nossa alma. Qual o propósito do Evangelho? Qual o propósito do Evangelho de Mateus? Vem comigo! E o propósito é criar um elo entre os dois testamentos, para convencer os judeus de que Jesus era o Messias prometido no Antigo Testamento. O Messias ensina com autoridade, faz isso em Mateus por meio de 5 grandes discursos. Quais são eles? Vamos lá: Sermão do Monte, os deveres dos discípulos, as parábolas do reino, os relacionamentos do reino e o sermão profético. Mas que conteúdo, pastor Rafael, traz o Evangelho de Mateus de forma objetiva para que possamos ter aí uma base para poder seguir em frente? Então vamos lá. Qual o conteúdo? Vem comigo. A pessoa de Cristo está relacionada com a estrutura do Evangelho. Entenda bem,
a pessoa de Cristo está relacionada com a estrutura do Evangelho. Então, o conteúdo estrutural é Jesus Cristo, o Messias. Ele segue a linhagem de Davi. Os magos do Oriente reconhecem que Jesus é herdeiro do trono. As tentações mostram os reinos deste mundo e a glória deles, como pertencentes a Satanás. Contudo, de maneira legítima, através do esforço dos seus discípulos, deve ser tirado daqueles e oferecidos a Jesus. No capítulo 4, são tratados os princípios do reino. No 8, está demonstrado o poder do reino. Jesus tem poder sobre doenças, curando-as, sobre a natureza, acalmando, sobre o poder satânico, vencendo, sobre o pecado, perdoando e sobre a morte, ressuscitando. Já no capítulo 11 temos o programa do Messias, tais como suas obras, pregações, revelação do Pai, predição de sua morte e as parábolas. No capítulo 13 temos o propósito do Messias declarado, a incredulidade dos conterrâneos, a oposição de Herodes, a pressão da multidão, as críticas dos fariseus. E por hoje vamos ficando por aqui. Muito obrigado, que Deus o abençoe. Que alegria, família! Como é bom aprender acerca de Jesus, das Escrituras, e acredito que por hoje está bom, para que seja leve, para que você dê conta de acompanhar e não desista de continuar crescendo com Cristo. As nossas aulas são objetivas, elas são mais rápidas, para que verdadeiramente você sinta prazer, para que você acompanhe nos seus passos. Eu tenho certeza de que hoje você está saindo dessa aula um pouco mais profundo, talvez um pouco melhor do que você entrou. Então vamos respeitar os passos, o tempo de Deus, para que possamos ter um crescimento constante, para que possamos permanecer. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou ficando por aqui e lembre-se que o meu desejo é pegar na sua mão e te ajudar a avançar no conhecimento da palavra, porque a Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas diante da escola superior de guerra, esse mal vai cair por terra e eu vou te ajudar a avançar no conhecimento das Escrituras. Então, nos encontramos na próxima aula. Faça bom proveito desse conteúdo, que você possa digerir. Eu acredito que chegamos ao ponto de equilíbrio do estudo, para que não fique cansativo, exaustivo, para que não se perca a atenção no meio da aula. Eu tenho certeza de que a maior produtividade te alcançou nesse dia. Que Deus te abençoe, um forte abraço e obrigado por estar aqui comigo. Que Deus o abençoe.